Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos na era moderna, costumava dizer que o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Para algumas pessoas, é preciso ir além para viver com dignidade. Joana da Silva Neves, minha convidada desta semana, abraçou o esporte para vencer a pobreza, a fome e o preconceito por causa da baixa estatura. Ela é campeã mundial dos 50 metros livres, classe S5, ganhadora de 5 medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. A potiguar Joana Neves, a Joana Peixinho, como é carinhosamente chamada nas redes sociais, é um dos nomes mais promissores dos Jogos do Rio de Janeiro. Sua história é um belo exemplo de superação das dificuldades na vida. Joana, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu lhe pergunto, quais as reais chances de medalha nos Jogos do Rio? As chances de medalha nos Jogos do Rio é de 90%, né? Eu estou treinando muito para isso, para subir no pódio, tanto individual como em grupo, que eu faço parte do revezamento 4x50 misto. Então, é onde eu consigo também participar e ter chances de medalha. E nas minhas provas individuais também. Eu estou ali no miolinho das 3, então, assim, vou estar brigando. Cada caída na água é uma brigada por medalha. E que, se Deus quiser, né, eu vou conseguir trazer. Ah, com certeza. Hoje você já é campeã no nado livre, 50 metros nado livre. Você é campeã mundial e trouxe algumas medalhas nos Parapans, né? Nos Jogos Parapans de Toronto, no Canadá. Me fale desse momento que você está vivendo hoje. Esse momento que eu estou vivendo hoje é um dos momentos únicos, né? A gente tem que aproveitar cada competição que a gente vai, a gente tem que aproveitar bastante. Eu vinha de Glasgow e com uma semana eu fui para Pan. De Glasgow eu trouxe 2 medalhas de ouro e uma de bronze. A de bronze foi no 100 metros livre e uma de ouro foi nos 50 metros livre, que onde eu vim como campeã mundial. E em seguida eu fui para Toronto, onde eu trouxe 5 medalhas de ouro. E consegui baixar os tempos, consegui manter alguns tempos iguais do Mundial. Então, assim, é focar e ter a determinação do que você quer realmente. Você já estreou em Jogos Paralímpicos, né? Estreou em Londres. Como é que foi essa experiência? E já trouxe medalha também, né? Foi uma experiência bem assim, bem diferente das outras, né? Porque uma Paralimpíada é o sonho de todo atleta, seja ele iniciante ou seja ele já mais experiente. Então, ter ido para a minha primeira Paralimpíada, eu nadei 5 vezes. Eu nadei 50 livres, 100 livres, 200 livres, 50 borbo e 200 medley. E assim, todas as provas que eu nadei, eu peguei final. E no 50 borboleta foi a minha penúltima prova, onde eu consegui trazer minha medalha de bronze. Como é que a natação entrou na sua vida, Joana? A natação entrou por ordens médicas, né? Eu caía muito e eu sofri uma queda e comecei a ficar injeção na perna, porque começava a inflamar o meu joelho. Você tinha os ossos fracos? Isso. Então o médico pediu para me fazer natação, porque dava um pouco de fortalecimento nas minhas juntas. Mas às vezes eu andava e o pé virava. Então eu comecei a fazer natação, aí a mãe do meu treinador, Suzana, foi e viu que eu tinha um potencial para competir e começou a me treinar para competir. Isso foi quando na sua vida? Em 2000. Em 2001 eu já estava nadando. E como é que foi esse início? Foi difícil, né? Todo início é difícil, né? Igual você nascer e ter que começar a andar com o tempo. Eu comecei engateando, os primeiros passos foi com ela. E quando eu comecei a pegar o ritmo do andar, quando eu comecei já a correr praticamente, vamos dizer assim, ela passou para o meu treinador, Rodrigo, e é com ele que eu estou até hoje. Então, nada é fácil, a gente tem que lutar e tem que ter muita força de vontade. E, graças a Deus, eu estou no topo onde eu quero chegar e quero ir mais além. Sua vida não foi fácil, né? Você enfrentou muito preconceito por conta da baixa estatura, devido ao nanismo. Como é que foi enfrentar isso? Até hoje eu sofro, né? Alguns cantos não me aceitam como deficiente devido
a minha formação, porque eu não tenho assim a visão de um anã. Você pode ver que eu sou totalmente diferente, eu tenho achondroplasia, uma síndrome de nanismo. Então eles não me consideram muitas vezes como um deficiente, apenas uma menina baixa, que não me dão assim, às vezes auxílio como portador de necessidades especiais. Então assim, até hoje eu sofro com isso, supermercados, ônibus, enfim. Os olhares, aquele olhar. Os olhares, as crianças. Então, assim, antes eu chorava muito, não queria sair de casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é como a minha vida mesmo. Eu tenho que superar e tenho que ensinar as pessoas que mangar do outro não é uma questão de viver, de sorrir, de você ter que sorrir para ser feliz das outras pessoas. Então, assim, quando algumas pessoas riem de mim, eu rio com ela. Então, eu acho divertido isso às vezes. Às vezes eu vou passando assim com meu marido, eu tenho uma filha e ela é maior que eu. E às vezes eu vou passando e as pessoas ficam olhando assim, e às vezes eu fico olhando também, procurando o que tem de diferente. Que assim, ser um deficiente não é diferente. Mas antes de ser atleta, enfrentar, isso foi uma barra. Muito, muito. Às vezes eu não queria ir para a escola, eu não queria sair de casa. Eu tinha vergonha de mim mesmo, porque eu saía no portão de casa, já estava todo mundo apontando, olha andando, se aleijada, andando de jardim, me chamavam de garrincha, perna de alicate, porque minhas pernas eram muito abertas. Então, assim, eu ficava com aquele certo constrangimento, porque eu acordava com vontade de estudar, só que aí as pessoas ficavam me recriminando, né? Então, aí você, como você é criança e tem a mentalidade bem, aí eu ficava recuada dentro de casa. E o esporte lhe deu a autoestima que faltava, inclusive para enfrentar esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito, né? Me deu. Quando eu comecei a fazer natação, que eu viajei a primeira vez, eu via pessoas sem um braço, sem uma perna, e sorria muito mais que eu. Então, eu comecei a parar e pensar. Se eles não têm as pernas e os braços e vivem felizes, por que eu que tenho as duas coisas não posso? Então eu aprendi que Deus nos deu vida, então foi feita para ser vivida. Então a gente tem que viver, não importa se seja com o braço ou com a perna, se seja grande ou se seja pequena, a gente tem que sorrir, tem que viver do mesmo jeito. Verdade. A pobreza foi outro adversário difícil na sua vida. Sim. Como é que você superou isso? Eu superei pelos pais que eu tenho, né? Eu tenho pais maravilhosos. Eu costumo dizer muito que se Deus tivesse me botado numa família rica, eu não seria tão feliz como eu sou com eles. Então, assim, ter me dado uma mãe guerreira que me ajudou a superar tudo isso, coisas que me faz lembrar de um passado que eu não quero que exista mais. Que ele volte mais. Que ele não volte mais, porque, assim, tinha dias de eu passar fome, tinha dias de eu ter que chupar o dedo. Você passou fome? Para poder dormir. Nós somos em 5, minha mãe tem 5 filhos comigo. Então, assim, tinha noites de eu ter que chupar o dedo para dormir, porque não tinha o que comer. Então, assim, no outro dia eu tinha que treinar. E era difícil, não era fácil. Hoje em dia, para você ter um berço de ouro, você tem que lutar pelo que você quer. E todos os dias minha mãe me levava para o treino, todos os dias. Mesmo ela tentando desanimar, mas ela não passava isso para mim. Ela sempre falava, filha, você vai ser algo na frente que muitos vão duvidar, mas você vai ser... Ela acreditava nisso desde o início, né? E assim, como ela acreditava em mim, eu também tinha que acreditar em mim. Eu não podia deixar minha mãe acreditar sozinha. Eu segurava na mão dela e ia. E às vezes eu ficava passando mal no treino, porque eu não tinha comida, não tinha o que comer, só tomava água. E aí meu treinador começou a observar isso. Eu treinava todos os dias, eu não faltava. Nem que fosse no sábado, eu estava lá. E aí ele começou a me ajudar. Ele me dava uma cesta básica por mês. Aí foi como eu fui começando a ter um desempenho melhor. Porque aí eu já tinha o arroz, já tinha o feijão para comer. E assim, meu pai ganhava apenas um salário mínimo, que tinha que pagar água, luz. E às vezes não sobrava, porque antigamente o salário era cruzeiro, né? Eu ainda sou da época de cruzeiro. Então... Eu também. Eu também. Então, assim, são coisas que me faz ver que se isso não tivesse acontecido comigo, eu não seria o que eu sou hoje em dia. Se eu tivesse dito, mãe, estou com fome, e ela tivesse falado, hoje você não vai, talvez eu não seria a Joana que eu sou hoje em dia. Talvez eu seria aquela menina melancólica.
em casa, deprimida. Então, assim, eu sou grata muito a Deus pela família que Ele me deu. Meu pai, quando eu comecei a viajar, eu achava engraçado que ele olhava para mim e falava assim, filha, pai, eu não tenho um centavo para você levar. Não tem nada não, pai. Eu vou assim mesmo. Ele saía, em 2 tempos ele trazia R$10. Os R$10 que ele me dava, eu voltava. Porque ele tinha tomado emprestado, eu sabia que ele tinha que pagar depois. Então, assim, quando eu chegava, pai, tá aqui seu dinheiro. Você não usou não, minha filha? Não, pai, não usei não. Então, assim, ele também foi peça-chave da minha história, para mim estar hoje onde eu estou hoje em dia. Então, assim, é um conjunto, né? Nós somos uma família de conjunto, então, um ajudava o outro. Quando um caiu, o outro ia lá e levantava. Então, somos uma família superável, né? E essa superação, quer dizer, não foi só sua, né? As dificuldades que você enfrentou, mas também dele, porque ele era alcoólatra, né? Meu pai bebia e quando eu comecei a ser atleta, ele parou de beber, porque ele queria estar sempre do meu lado. E ele me apoiava muito. Às vezes eu chegava, pai, estou muito cansada. Aí ele ia lá, ele quebrava rapadura para me levar para o treino. Pai, fez seu suplemento, aí era rapadura com água. Então, assim, incentivação desde casa. Então, assim, quando você tem os pais que te apoiam, você não precisa de muita coisa. Tendo Deus acima de tudo e seus pais do seu lado, então você consegue ir até onde você quer. Sem dúvida, sem dúvida. Depois de muito esforço, sua vida mudou. Qual foi o ponto de virada, Joana? O ponto de virada foi quando eu entrei na seleção. Seleção brasileira. Na seleção brasileira de natação, em 2010. E de lá até hoje eu tenho me mantido, né? Eu tenho crescido muito, não no tamanho, mas no profissionalismo. e eu tenho crescido, né? Eu tenho evoluído. A cada competição eu tenho mostrado que eu tenho feito tem valido a pena. Tem dado um ponto de, tipo, antes eu era a 5ª do mundo, hoje eu sou a melhor do mundo. Então, são coisas que têm mudado muito e vai mudar muito mais. Hoje você chegou no topo, né, Joana? Hoje, um dia desse eu era uma menininha, hoje eu já sou Joana Neves, uma das mulheres mais concorrentes dos Jogos Rio 2016. A maior medalha de Joana Neves. A gente falou da sua vida no passado, das dificuldades, mas como é a sua vida hoje? A minha vida hoje é bem corrida, graças a Deus. Treino de segunda a sexta. Às vezes eu confesso que eu não tenho muito tempo para minha filha, porque às vezes ou eu treino... Você tem uma filha, como é o nome dela? Janile. Ela é o maior orgulho que você tem na sua vida? Ela é a minha melhor medalha, né? A minha maior e melhor medalha que eu já tive e tenho até hoje. Você tá com um bocado de medalha aí, mostra pra gente aí. Já que você está falando da sua principal medalha, que é a sua filha, né? Tem um monte de medalha. Mostra aí, cada uma delas aí. Quais as mais importantes aí? Tem a de Toronto, Londres, que foi a minha primeira dos Jogos, a do Mundial. Essa foi a de bronze lá nos Jogos de Londres, isso, né? Borboleta. E essa daí? Essa aqui foi de Toronto. Toronto, né? E essa aqui foi de Glasgow. São as principais que você tem. As principais medalhas que eu tenho. Não, fora mas as não outras. É a principal, porque a principal A principal é Janile. Qual a idade dela hoje? Tem 8. Tem 8 anos? 8 anos. Aí tá maior do que você. Já tem aí você brinca 1,25 com isso. É divertido, né? Ela todos os dias, mamãe, tô maior que a senhora. Mamãe, tô maior que a senhora. Já posso usar os saltos da senhora, já posso. Porque o pé dela é o mesmo número que o meu, né? Então, ela se aproveita. E como é que ela lhe vê? Diante das dificuldades, diante desse momento que você vive, um momento de glória, né? Isso inspira para que ela estude, para que ela siga uma carreira e até pratique esporte no futuro. O que é que você está sentindo da sua filha? Ela é muito caladinha, sabe? Mas eu vejo que ela tem um orgulho muito grande em mim. Ela faz karatê, ela não segue os meus passos da piscina, mas segue do esporte. Então, ela faz karatê, já está com 12 medalhas.
foi para o primeiro campeonato dela, agora o brasileiro que teve de karatê, e trouxe 2 medalhas de ouro. Então, tenho certeza que no futuro ela vai ser uma boa karateca. Olha aí, então ela está seguindo os passos Tá da mãe, seguindo né? meus passos no mundo do esporte. Olha, com qual estrutura você conta hoje para treinar, para se dedicar ao esporte em tempo integral? Minha estrutura hoje em dia é boa. Hoje em dia eu sou atleta caixa, sou atleta loterias caixa, tenho o Bolsa Pódio. Então, são dois incentivos que me ajudam muito a ter piscina, a ter uma boa alimentação, a ter um nutricionista, a ter um personal da academia, a ter o treinador e dentre outras coisas, né? A ter uma alimentação boa. Apoio financeiro, claro. Isso, porque você tem que ter uma alimentação muito boa para ser um atleta de alto rendimento. E dentre outras coisas, né? Que você consegue dar uma coisinha melhor à sua filha. Independentemente de qualquer coisa, é o nosso salário, a gente tem que saber conciliar o esporte e conciliar a vida familiar. E hoje como é que está a preparação para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro? Como é que se dá esse ritmo de treino? O ritmo de treino está bem forte mesmo. Essa semana eu não treinei muito forte, porque eu tinha chegado do campeonato do Open, né? E aí eu cheguei na terça e voltei a treinar na quarta. Então eu treinei quarta, quinta. E na sexta eu viajei para São Paulo. E aí eu estou voltando segunda-feira, mas ainda o treino não vai ser tão forte, porque eu já viajo na quarta para competir. Então depois que eu competir, aí é que os treinos vão voltar bem mais fortes. Joana, a vida de atleta, de uma maneira geral, nesse país não é fácil. Até ele começar a conquistar campeonatos, conquistar medalhas, ele tem pouco apoio, né? Sim. Qual é a visão que você tem do esporte hoje? E mais especificamente do paradesporto? Hoje em dia, para ter um apoio, né? Natal ele não tem 100% de apoio ao deficiente físico. É pouco apoio. Praticamente assim, eu não tenho apoio em Natal. Eu tenho apoio da Loterias Caixa e da Bolsa Pódio. E até agora tem muitos atletas imigrando, né? Saindo de Natal e indo para outro canto. Então você vê um certo descaso das autoridades na questão do patrocínio ao esporte, não só o público, mas também o privado, né? Sim, eu acho que deveriam ver um pouco mais os paralímpicos como atletas de alto rendimento. E então eu vejo pouco apoio. Poucos atletas. Antigamente a seleção brasileira de natação ela era composta por quase 80% de atletas de Natal. Então assim, hoje em dia tem 4 ou 5 atletas. Então deu uma caída muito grande. E os atletas que estão, eu sou a única que estou em Natal. Como é que você explica então essa tradição do Rio Grande do Norte no paradesporto? Nós já tivemos campeões como Clodoaldo Silva. Você agora é uma campeã mundial, grande perspectiva de medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Como é que você explica essa força no paradesporto do nosso estado? Como eu sou nova, assim, antigamente tinha mais atletas. Tinha o Gênesis na seleção. Tinha Gênesis, tinha Clodoaldo, tinha o Assis, tinha Adriano Galvão. Então, assim, eram atletas bons. Que se você não tiver uma ajuda, um patrocínio, uma coisa, você não consegue se manter. Mas esse sucesso se deve mais a um esforço pessoal de cada atleta ou tem também aí uma participação dos técnicos que se envolvem nesse processo em relação até ao êxito de alguns atletas no Rio Grande do Norte? Como é que você Vamos dizer que tem o êxito de 50% de um e 50% do outro. Porque se você não tiver um bom treinador, você não consegue render. E se você não tiver vontade de nadar e vontade do que você quer, você não consegue ir para frente. Você pode ter o melhor treinador do mundo. Mas se você entrar na piscina sem vontade de fazer o que ele manda, você não vai para frente. E se você tiver a maior vontade do mundo, para ser o melhor do mundo, não tiver um treinador que fique lhe puxando, você não vai para frente do mesmo jeito. Então, digamos que 50% de um e 50% do outro. Eu soube que você é vaidosa, né? O que é que você gosta? O que é que mexe com a sua vaidade? Eu não saio sem um batom, um lápis assim, bem de leve. Uma vez ou outra eu estou no salão, assim, 15 dias. Você sai muito ou é uma pessoa mais de casa, mais caseira? Como é que já sua saí vida nesse mais. aspecto?
Já saí mais. Hoje eu estou mais reservada um pouco. Como eu treino muito, de segunda a sexta, aí sábado e domingo eu procuro ficar um pouco em casa, deitada, descansando. Como estão os treinos para os Jogos do Rio de Janeiro? De segunda, quarta e sexta eu tenho academia pela manhã e treino à noite. Na terça e quinta eu tenho treino de manhã e treino à noite. Quem são suas principais adversárias nos Jogos Olímpicos do Rio? Uma das minhas principais adversárias é a Sara Luiz, da Noruega, e a Teresa Perales, que foi dela que eu ganhei no Mundial. Ela é de que país? A Teresa é da Espanha. Joana, você tem uma meta estabelecida para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro? Qual é a marca dos seus sonhos? Tenho a meta dos 50 metros livre, né? Estabelecer 37 lacrado, que eu estou tentando há muitos anos. E eu só consegui fazer 37, só que foi em Funchal. E não valeu porque eu nadei no revezamento. Então, você tem que fazer os 37 cravado no livre, no individual. Então, eu quero fazer meus 37 no individual. Você não costuma muito falar de suas metas antes de competições. Por quê? Eu costumo Acabou não até falar. revelando uma delas. Eu revelei só uma. Agora, né? Mas por que você não costuma muito a comentar? Eu acho que é de mim mesmo. Jogos de Londres eu fiz isso, eu notei nos papéis e virei eles, todos eles. Então, a cada competição que eu fazia, eu ia lá e desvirava o santo e realmente estava lá o que eu tinha para fazer. Qual é a Joana do dia da competição? A Joana é uma Joana marrenta, cara fechada, focada só no que ela quer fazer, a piscina e pronto. Não existe ninguém ao redor dela. Quer dizer, uma pessoa totalmente diferente da Joana do dia a dia, né? Totalmente. Por quê? Por que isso acontece? É a sua maneira de focar? Eu acho que a minha personalidade, ela muda. Então, é a minha maneira de focar, é a minha maneira de que ninguém me atrapalhe ali no momento. Porque tem atletas que gostam de dar uma brincadeirinha, alguma coisa assim. Eu não, eu tenho que ficar focada. Porque se eu brincar, desfoquei toda. Desconcentra, né? Me desconcentro e não consigo voltar mais em questão de tempo. Então, assim, se eu vou competir amanhã, eu fico brincando com você até a hora de eu dormir. Quando eu acordar, eu já sou outra pessoa. Eu já sou aquela Joana fechada, focada. Eu falo com você, eu ando, vou a qualquer canto. Mas eu sou aquela Joana fechada, que eu não fico rindo, não tiro brincadeira. É aquilo, é o meu café, eu comi, vou embora, entro. Então, assim, eu sou muito, muito estranha. Mas depois que ganha a medalha, só sorriso. Saiu da piscina, já volta a Joana de sempre. Joana, hoje você está no auge da sua carreira como atleta paralímpica. Você já pensou no momento seguinte, depois que você se aposentar do esporte? Eu quero fazer uma faculdade, né? Mas ainda também não sei de quê. Às vezes eu pensei em educação física, às vezes eu penso em fisioterapia, às vezes eu penso em jornalismo. Eu gosto muito de falar, eu sou muito falante, entendeu? Assim, muito tagarela. Então, são essas 3 opções, mas eu quero terminar só em 2020, então eu já vou estar com 30 e poucos anos, então assim, acho que eu vou aproveitar a família. Esse ano de 2020, por que esse ano de 2020? É porque eu vou depois da minha terceira Paralimpíada, né? Então, o meu treinador vai se aposentar depois de 2020 e eu vou junto com ele, então eu sou a única atleta deficiente que ele treina até hoje. Então, quando ele disser assim, me aposentei, eu vou junto com ele, porque eu acho que ele é um treinador sensacional, é uma pessoa que me ajuda até hoje, então eu não quero mais. Mas isso vai demorar. Ixi, vai demorar muito tempo. Joana, eu espero que a sua estratégia, os seus planos ocorram, aconteçam, que você atinja suas metas e que conquiste muitas medalhas. Foi uma honra para mim conversar com você, porque eu adoro conversar com gente que se supera. Sim. Né? Gente que serve de exemplo para a vida, porque a vida é difícil, mas a vida é bacana quando a gente encontra sentido nela. E você encontrou. Muito obrigado, boa sorte nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Muito obrigada.